Eu sou o professor Pedro, dominante História. Esse é um dos símbolos do curso, um cavalo de Troia para entrar na universidade. É a capa do nosso guia e atrás, segurando, é o Dr. Marcos. Por favor, Dr. Marcos, apresente-se. Bom, eu sou Marcos Marchevski, tenho 34 anos, sou médico formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui aluno do professor Pedro, no Dominó de História, e dentro do universo do curso Dominó de História, um amigo companheiro chamado Abreves, né, que são as abreviaturas de todos os livros, de todos os assuntos tratados pelo Pedro e discutidos em aula. A importância das abrevias na minha aprovação foi enorme, assim, porque além de organizar o teu pensamento e o método de ensino, de estudo, fazia com que os assuntos se mantivessem claros e se mantivessem assim, em dia na nossa cabeça até o momento da prova. Né? Então, o hábito de ler as abrevias diariamente, de ter esse costume de ler as abrevias, fazia com que a coisa se tornasse, além de mais fácil, prazerosa, porque fazia com que a gente conseguisse também acompanhar as aulas com mais clareza e de uma maneira mais global. Né? Isso me fez gostar tanto das abrevias e poder pensar um pouquinho sobre outros assuntos, que eu acabei criando uma brincadeira as abrevias de literatura, que era uma outra matéria que eu tinha grande dificuldade de estudo, de organizar as ideias, e que eu acabei roubando aí um método do professor Pedro e aplicando, criando eu mesmo, vendo as necessidades e o que a prova me exigia, criando as minhas abrevias de literatura, e que depois fiquei muito contente em saber que, de uma certa forma, outras pessoas tiveram a oportunidade de usar, né? Não podendo esquecer que foi feito por um aluno, então é sempre passível de erros, mas de uma certa forma podendo ajudar outros colegas a organizar o seu estudo e as suas ideias para poder fazer a prova, que é o objetivo máximo do vestibulando. Né? Mas eu que vou contar então. O Dr. Marcos fez as abrevias de literatura, ele me mostrou, eu mostrei para os alunos, eles pediram para ficar com elas, eu telefonei para eles, e aí, o que tu acha? Ele está liberado, para os teus alunos está tudo liberado. Então foi ele que fez as abrevias, e os alunos que pediram, e eu só fui o canal. É isso aí, Pedro. Eu agradeço demais ao Pedro por essa oportunidade, né, de poder ter estudado com ele. Me tornei, além disso, amigo do Pedro, e é uma referência para a gente. Eu fico muito contente, de uma certa forma, todo aquele meu esforço, poder aí, de repente, poupar um pouquinho mais de tempo dos colegas e dar andamento a esse processo, né? Então foi a ideia do Pedro que eu roubei e que pode ser aproveitada aí um pouquinho mais adiante da história, né? Eu mesmo já aproveitei essa ideia de um aluno chamado Alexander Ornos, que também é médico. Então eu vi a ideia, teu amigo Alexander Ornos, também estudou no mesmo período que tu, e ele, um pouquinho antes, ele que deu a ideia de classificar as questões. Eu seguia os passos dele, só que fiz uma coisa mais racional. Obrigado, Dr. Marcos. Eu que agradeço. Um abraço.